E quando ele vai tocar, quando ele começa a estudar, ele fala que ele estava tocando alguns solos, né? Alguma coisa que ele tocava escala, ele aprendeu algumas escalas, solos e tal. Mas ele falou que começou a aprender algumas músicas e começou a harmonizar essas músicas, né? Então, é a forma que ele conseguia aprender. E até porque ele falou que o pai dele, quando vinha visita na casa dele, o pai dele sempre chamava ele pra tocar pras visitas. Então, falou assim, ó, toca alguma música aí e tal. E ele falou, eu vou tocar o quê? Eu vou tocar escala, né? A visita não quer ouvir escala, né? Então, eu vou tocar, preciso saber alguma coisa, alguma música, né? Tipo um chord melody, que é o acompanhamento da melodia ali, a harmonia juntos. E aí, desde da adolescência, então, ele já vem praticando isso, né? Ele já pensa, né? Tem esse raciocínio de que o instrumento funciona dessa forma. Mas voltando aqui, ele grava esse primeiro disco em 73 e depois ele grava um próximo disco, que é o Virtuoso 2. Deixa eu voltar aqui. Em 76. Aí ele gravou o Virtuoso 2, que é um disco lindo também, né? Um disco incrível, né? Absurdo o que ele faz, né? O Pez, ele tem uma forma de tocar chord melody que é incrível, né? É diferente de qualquer outro músico que você escuta, né? Então, e não é que é melhor nem pior, é diferente do outro, né? Ele toca de uma forma que enfim, é fantástica. Então ele grava 76 e grava esse Virtuoso 2. Em 77 ele grava o Virtuoso 3, que também é um super disco. Toda essa coleção é muito boa, né? Vale a pena conferir. Se você não conhece, vale a pena conferir todos, ou pelo menos um ali, né? E depois tem o Virtuoso 4 também. Virtuoso 4, ele já grava em 83. E aí o Virtuoso 4 é gravado com violão e tal, né? Já, os outros são gravados com guitarra e no 4 ele grava com violão. Então tem uma outra estética aí na questão do timbre, sonoridade e tal. Mas é incrível a forma de ele pensar, de tocar a mesma coisa, né? Foi, acho que mais a escolha do timbre pelo repertório que ele toca mesmo aí, né? Então vale muito a pena conferir essa fase do Pez também, né? E essa fase também está no auge da carreira dele aí, né? Quando ele começa a gravar o Virtuoso, na verdade, nesse momento que ele ganha um nome. Então, aqui que ele ganha um destaque, né? Como um guitarrista, porque ele, além de tocar o acompanhamento que ele já fazia com os outros músicos, ele começa a tocar alguma coisa solo que poucos guitarristas faziam isso, né? O que a gente conhece aqui, que fazia chord melody nessa época, que tocava isso, era o George Van Ips, né? Que era um guitarrista de 7 cordas e tal. E o George Van Ips já era bem velhinho já nessa época aqui, né? E o Pez faz também essa questão do chord melody diferente do que o George Van Ips faz, né? E o George Van Ips também é um músico incrível, vale a pena conferir. E aí ele grava isso aqui, mas não tem muitos músicos que tocam em chord melody, da forma que eles tocam, que eles gravam, essa forma de tocar, né? Essa forma de fazer a canção, né? De tocar o repertório aqui dos standards e tal. Então ele ganha um nome aí, ele começa a tocar com muita gente, né? Como ele começa a aparecer, ele vai tocar com outros músicos também, tocar com outras pessoas e tal. E aí, década de 70, década de 80, ele começa a fazer uns trabalhos, e um dos trabalhos também que ele faz, que é bem importante, é o trabalho que ele acompanha a Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, essa cantora aqui, uma cantora incrível, e ele acompanha, ele tem alguns discos gravados com ela e ele tem também alguns shows ao vivo, né? E é muito interessante quando a gente ouve algumas coisas ao vivo dos dois, porque a ela tinha um domínio do scat sing, né? Que é a improvisação, né? Cantando com a voz, né? Ela conhecia muito bem a harmonia, conhecia muito bem as melodias e ela fazia muito bem essa questão da improvisação. Duke Ellington diz que Ella Fitzgerald era a cantora preferida dele e a mais afinada que ele achava, né? Então, a Ella Fitzgerald, ela faz esse trabalho com o Pez também e por muito tempo eles tocam juntos, né? Ela canta e ele toca. E é legal que a gente vê quando tem a apresentação ao vivo é que às vezes acontecem umas brincadeiras, né? Da mesma forma que a gente vê os instrumentistas fazendo
essa questão do trade, né? Então, 4 compassos cada um, ou 2 compassos cada um, fazendo uma linha melódica, o outro brinca com o que o outro tocou, e sim, vai fazendo essa questão. A Ella Fitzgerald faz isso com o Joe Pass, então ela faz uma frase e joga pra ele, né? Tipo, uma pergunta e resposta mesmo. Aí ele vai, cria uma outra frase na guitarra, depois ela vai, complementa essa frase e fica brincando assim os dois. E é muito interessante, muito legal de ver também isso aí. Então, essa fase com Pass que ele toca com Ella Fitzgerald, vale muito a pena conferir também, conhecer um dos trabalhos que você, se você é cantor, cantora, se você é instrumentista, guitarrista, violonista, pianista, enfim, um instrumento que harmoniza e toca com algum cantor, também é legal de ouvir e ver como era feito esse trabalho aí. E não só com a Ella Fitzgerald, mas o Pass também gravou com a Carmen McRae. E esse disco aqui, The Great American Songbook, é um disco que ele é um quarteto que está tocando junto com ela, então não é essa questão que ele fazia com a ela, porque o Joe Pass, quando ele grava com a Ella Fitzgerald, ele grava disco solo. Tem uma gravação ao vivo, que é um grupo também, já é um quarteto ou um quinteto que eles tocam juntos, e aí é uma outra coisa. E quando ele toca ao vivo com a Ella Fitzgerald com um grupo, ele não faz uma improvisação. Ele tá harmonizando do começo ao fim do disco, a gente não ouve nada dele improvisar, além de ser umas questões de linha melódica, assim, né, que ele faz ali no meio da canção e tal, mas enfim. E aí, voltando aqui nesse disco com a Carmen McRae, ele já tá com um grupo tocando, e é legal que a gente ouve ele tocando algumas linhas melódicas, ele tá mais livre para tocar também, né, porque tem um pianista, tem contrabaixista e tal, então ele tá mais livre, ele faz algumas linhas melódicas mais soltas, faz alguma forma de harmonizar diferente do que ele faz com a ela, e é muito legal de ver isso também. E é claro que também tem músicas também que ele grava só guitarra e voz também com ela, como ele já fazia esse trabalho com a ela, né? Com certeza ele traz isso para tocar com a Carmen também. Então esse disco é muito interessante de conferir. São 2 discos que ele tem gravado com ela e esse aqui é o mais conhecido.